Eu nunca fui o tipo de pessoa desconfiada. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento. Que quando duas pessoas escolhem ficar juntas, não deveria existir espaço para dúvida. Mas hoje eu sei que não é bem assim. Porque às vezes, a gente confia tanto que simplesmente não vê o que está bem na nossa frente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Se você já confiou em alguém e depois descobriu algo que te destruiu por dentro, fica comigo até o final dessa história, porque ela pode abrir seus olhos de um jeito que você não imagina. Eu sou a Sara, e se você já sentiu aquele frio na espinha ao perceber que a pessoa que dorme ao seu lado se tornou um estranho, então você sabe exatamente do que estou falando. Quando eu conheci o Ricardo, tudo parecia certo. Sabe aquela sensação de que finalmente você encontrou alguém diferente? Alguém que te escuta, que te entende, que parece realmente querer estar ali? Era assim. Ricardo era atencioso, presente, carinhoso e, principalmente, previsível. Sempre tinha rotina: trabalho, casa, mensagens durante o dia, ligações à noite. Tudo parecia estável. E é justamente esse tipo de estabilidade que faz a gente baixar a guarda. Eu nunca precisei pedir atenção. Nunca precisei questionar nada. E talvez esse tenha sido o meu primeiro erro. Porque quando tudo parece perfeito demais, às vezes não é perfeição. É só um padrão bem ensaiado. As coisas começaram a mudar. Bem devagar, nada gritante. Nada que fizesse alguém de fora dizer: tem algo errado aqui. Mas eu senti. As mensagens começaram a demorar mais. As respostas ficaram mais curtas. E ele começou a usar uma frase com mais frequência: estou trabalhando. No começo, fazia sentido. Todo mundo fica ocupado. Eu mesma já tive fases assim. Mas com o tempo, aquilo começou a se repetir demais. Dias seguidos, horários estranhos, respostas sempre iguais. E quando as desculpas começam a parecer copiadas, não é coincidência. Mesmo assim, eu ignorei. Porque a gente sempre tenta proteger aquilo que ama, a gente cria justificativas, a gente passa pano, a gente escolhe acreditar. Porque a verdade, às vezes, dói mais do que a dúvida. Antes de continuar, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você já sentiu que tinha algo errado, mas ignorou? Teve um dia específico, um dia que ficou marcado na minha cabeça. Eu mandei mensagem para ele à noite. Era um horário que ele normalmente estaria em casa, mas dessa vez, nada. Horas depois, ele respondeu: desculpa, namor, trabalho. Foi puxado hoje. Só que tinha um detalhe. Ele estava online várias vezes. Visualizou, mas não respondeu. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi ciúmes, não foi paranoia, foi intuição. Aquela sensação estranha, que parece um aviso. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Porque quando a verdade começa a bater na porta, ela não para mais. Eu não sou do tipo que invade privacidade. Nunca fui. Mas naquele momento, eu precisava entender. Comecei observando coisas simples, horários, padrões, mudanças de comportamento. E foi aí que percebi algo estranho. Ele sempre trabalhava nos mesmos horários, sempre sumia nos mesmos dias e sempre voltava com o mesmo discurso. Mas como bem sabemos, padrões não mentem. Pessoas sim. E quanto mais eu observava, mais tudo parecia ensaiado. Se essa história já está fazendo sentido para você, fica até o final. Porque o que eu descobri depois foi muito pior do que eu imaginava. Foi numa terça-feira, um dia completamente comum. Nada de especial. Pelo menos era o que eu achava. Ele tinha dito que ia trabalhar até mais tarde, como sempre. Reunião importante. Sem tempo para celular. O roteiro de sempre. Mas naquele dia, eu senti algo diferente. Não sei explicar, mas era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Eu peguei o celular, abri as redes sociais, e foi ali que tudo começou a desmoronar. Sem querer, eu vi um story, uma marcação,
um lugar. E quando eu bati o olho, meu coração gelou, porque não era um lugar de trabalho, era um restaurante. E ele estava lá. No começo, eu tentei negar. Não deve ser ele. Pode ser coincidência, porque a mente sempre tenta proteger a gente antes de aceitar a dor. Mas eu sabia, eu senti, cliquei no perfil e lá estava, a foto. Era ele, sentado, sorrindo com outra. Não era reunião, não era trabalho, era um encontro. E naquele momento, não foi só a traição que doeu. Foi perceber que eu estava sendo enganada há muito tempo. Eu fiquei parada, sem reação, sem saber o que sentir primeiro. Raiva, tristeza, decepção. Não, era algo pior. Era vazio. Porque quando a confiança quebra, ela não faz barulho. Ela simplesmente desaparece. Se você já passou por algo assim, comenta aqui. Eu entendo essa dor. Eu quero ler cada história, porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Naquele momento, eu poderia ter explodido, mandado mensagem, ligado, confrontado. Mas eu não fiz nada. Eu só observei. E foi aí que veio a pior parte. Eles pareciam felizes, naturais, como se aquilo já fosse normal, como se eu nem existisse. E essa foi a parte que mais doeu. Não foi a traição em si, foi perceber que enquanto eu acreditava em tudo, ele já vivia outra realidade. Tudo começou a fazer sentido. Os atrasos, as mensagens curtas, as desculpas repetidas, os estou trabalhando. Não era trabalho, nunca foi. Era outra pessoa, outro tempo, outra história, acontecendo em paralelo. E o mais assustador é como alguém consegue viver duas vidas ao mesmo tempo. Eu voltei mentalmente para vários momentos. Lembrei das vezes que confiei, das vezes que defendi ele, das vezes que ignorei minha intuição. E tudo começou a pesar. Porque a dor não vem só do que a pessoa fez, vem também do quanto a gente se ignorou no processo. Fica comigo até o final, porque a decisão que eu tomei depois disso mudou completamente a minha vida. Naquela noite, eu não falei nada, não mandei mensagem, não liguei, eu só esperei. Esperei ele voltar, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente isso que ele fez. Horas depois, mensagem. Cheguei agora, dia puxado. Aquilo me destruiu de um jeito que eu não consigo explicar. Porque a mentira, quando é dita com naturalidade, dói muito mais. Foi ali que algo dentro de mim virou. Eu não queria mais provas. Eu não precisava mais investigar. Eu já sabia. E pela primeira vez, eu me escolhi. E isso muda tudo. No dia seguinte, eu decidi falar. Sem gritar e sem drama. Só falar. Mandei uma mensagem simples. Como foi a reunião ontem? Ele respondeu rápido. Cansativa, mas deu tudo certo. Naquele momento, eu senti um frio no corpo inteiro. Mas segui. Que bom. E o restaurante? Silêncio. Minutos se passaram. E aí veio a resposta. O quê? E é impressionante como, mesmo sendo pegos, eles ainda tentam negar. Eu mandei a foto, sem texto, sem explicação, só a prova. E dessa vez, ele demorou mais. Muito mais. Até que finalmente respondeu. Não é o que você está pensando. Um clássico, sempre essa frase. Sempre a tentativa de distorcer a realidade. Mas quando a verdade já apareceu, não existe mais narrativa que sustente a mentira. Eu não discuti, não briguei, não implorei, e acho que isso foi o que mais mexeu com ele. Porque ele começou a mandar várias mensagens, explicações, desculpas, tentativas de justificar o injustificável. Mas eu já não estava mais ali. Porque existe um momento em que o sentimento simplesmente desliga. Se você já chegou nesse ponto, onde simplesmente não sente mais nada, comenta aqui. Eu já vivi isso. Sabe o que mais doeu? Não foi ele estar com outra, foi perceber que eu me perdi. Que eu ignorei sinais, que eu aceitei menos do que merecia.
que eu me calei, várias vezes. E essa é uma dor silenciosa, que quase ninguém fala. Eu terminei, sem escândalo, sem vingança, só terminei. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, mesmo com o coração quebrado, porque escolher a si mesma, às vezes dói no começo, mas cura depois. Nos dias seguintes, ele voltou, com mensagens, ligações e pedidos de desculpa. Eu errei. Foi um momento. Eu quero você. Mas sabe o que mudou? Eu. Porque quando você se enxerga de verdade, você não aceita mais migalhas. Recomeçar não foi fácil. Teve dias difíceis, dias de dúvida, dias de saudade. Mas também teve algo novo. Respeito próprio, clareza e força. E aos poucos, eu fui me reconstruindo. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo. Entendo os sinais, entendo os erros, entendo até o porquê eu permaneci tanto tempo. Mas principalmente, eu entendo o meu valor. E isso, ninguém mais tira de mim. Soltar é uma das formas mais fortes de amor próprio. Sabe aquele medo de ficar sozinha? Ele não nasceu com você. Foi algo que te ensinaram. Fizeram a gente acreditar que uma mulher sem parceiro é incompleta, como se precisasse de alguém para terminar ela. Mas isso não é verdade, nem de longe. Você não é metade de nada. Você já é inteira. É completa, cheia de sentimentos, ideias, planos, força. E a solidão, quando é uma escolha, pode ser um momento de reencontro com você mesma. É no silêncio da sua casa, sem precisar agradar ninguém, que você começa a entender o que realmente gosta, o que pensa, o que quer para sua vida. Quando você aprende a gostar da sua própria companhia, tudo muda. Você para de procurar alguém para te salvar e começa a atrair pessoas que querem caminhar ao seu lado. E isso faz toda a diferença. Quem vive procurando um salvador acaba encontrando alguém que prende. Mas quem busca parceria encontra alguém que soma. Agora, quero te propor um exercício simples. Durante a próxima semana, presta atenção em todas as vezes que você diz sim, quando na verdade queria dizer não. Pode ser algo pequeno, como aceitar um convite que você nem queria, ou algo maior, como ficar em silêncio quando alguém te desrespeita. Quando isso acontecer, para um instante se pergunta: por que eu estou fazendo isso? É medo de perder alguém? Medo de conflito? Vontade de parecer boazinha? Entender o motivo já é um grande passo. Depois disso, comece a treinar a sua voz. Comece pequeno. Hoje eu não quero sair. Eu não concordo com isso. Eu não quero ser tratada assim. No começo vai ser desconfortável, eu sei. Pode parecer egoísmo, pode parecer que você está criando problema, mas não está. Você só está parando de esconder o que sempre esteve ali. Com o tempo, você vai perceber que algumas pessoas que você achava essenciais, na verdade só estavam te atrasando. E tudo bem. Nem todo mundo veio para ficar. Tem gente que entra na nossa vida só para ensinar o que a gente não quer mais. Agradeça pelo aprendizado, mesmo que tenha doído, e siga em frente. Não tente segurar quem já está indo embora. Deixar ir também é um ato de respeito com você mesma. Você não está aqui para guardar lembranças de amores antigos como se fosse um museu. Você é o centro da sua própria vida. E essa vida é feita de escolhas, de caminhos, de recomeços. E no fim de tudo, lembra disso. O poder que você procura nunca esteve fora. Nenhuma conversa, nenhum pedido de desculpa, nenhuma mudança do outro vai te dar o que você realmente quer. O que você quer é sentir que é suficiente. E isso só pode vir de dentro. Quando você realmente acreditar, lá no fundo, que merece respeito, amor, lealdade e clareza, você não vai mais implorar por isso. Você simplesmente não vai aceitar menos. E aí tudo muda. Não porque você está exigindo, mas porque você passou a viver uma verdade que ninguém pode negar. Você é a protagonista da sua história. E agora, ela começa a ser escrita do seu jeito.
Respira fundo, olha para frente e dá o primeiro passo. A sua vida está te esperando. Se essa história te tocou de alguma forma, faz 3 coisas agora. Curte esse vídeo. Isso ajuda muito mais do que você imagina. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que abrem os olhos, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a pessoa que vai ajudar alguém a sair de uma situação que está machucando. Porque no final, não é sobre quem te perdeu, é sobre quem você se tornou depois disso. E às vezes, perder alguém é exatamente o que precisava acontecer para você finalmente se encontrar.